formiga. Bom dia, bom dia! Estamos aqui de novo, mais um pequeno projeto. Bora fazer um galinheiro? A gente nunca fez um galinheiro, vai ser a primeira vez. E aí a gente vai mostrar do zero o que a gente aprendeu ou não, o que vai sair desse galinheiro. Claro que a gente já fez algumas pesquisas, né, olhou alguns modelos, mas basicamente eu tive que sentar e imaginar o que ia funcionar para mim aqui no meu espaço, né? Então a primeira coisa a gente definiu aonde ia colocar o galinheiro, né? Escolhemos aqui embaixo dessa árvore, desse tamboril bonito, dá um pouco de sombra. E também levamos em consideração o posicionamento do sol, né? O ideal é o sol pegar na frente do galinheiro de manhã, o sol da manhã, e o sol no final da tarde pegar menos, né? Na parte dos fundos. Então foi o que a gente fez aqui. Aí a gente definiu o tamanho, né? O nosso aqui vai ter 8 metros de comprimento por 4 metros de largura. Então vão ser mais ou menos 32 metros quadrados. Né? Num galinheiro desse tamanho a gente consegue ter 20, 30 galinhas aproximadamente. Então a gente tirou o esquadro. O esquadro a gente já mostrou num vídeo do galpão. Quem não viu pode ir lá ver um vídeo que é bem legal e mostra como eu faço esse esquadro e a marcação para os postes. Mas basicamente eu escolhi os 4 melhores postes e pus ele nas pontas do nosso retângulo, né? Na quina. Botei um em cada ponta, os 4. E agora eu estou colocando os do meio, os da divisória e da porta. Aí é sempre bom, quando for colocar, como não é uma peça lisa, né? Ela é uma peça rústica, ela não tem um formato perfeito. Aí você vai colocando e alinhando os postes no olho mesmo, para ter certeza que os postes estão bem alinhados e mais ou menos na altura correta. Fizemos os buracos ali de 40 centímetros, os postes têm 2,20 metros, então o galinheiro vai ficar com 1,80 m de altura. Minha esposa de vez em quando coloca uns vídeos para eu assistir. O cara chega no barranco, é um barranco de terra assim, chega todo arrumadinho, ele e um cachorro, e começa a cavar, cava um buraco, depois ele pega a serra, corta uns pau, tá? Em coisa de um dia o cara faz uma cabana incrível, nem soa, eu falo com ela, nem suja. E aqui a gente, para colocar uns postes para fazer um galinheiro mais ou menos, é uma luta, viu? Suja, soa, não é brincadeira não. Eu fico pensando na próxima vida eu quero nascer igual que esse cara. Esses são especiais. Tá vendo como é que engana? Tava parecendo que tava mais ou menos no mesmo nível. Tem que abaixar bem esse.
dia, bom dia. Agora a gente vai fazer o telhado do galinheiro. A gente tem que montar um andaime aqui para cortar os encaixes. Depois que a gente cortar os encaixes, a gente vai colocar as terças. Uma atravessada atrás, uma atravessada na frente. E aí depois os caibros. Aí depois ripão. Depois telha. Dá mais trabalho do que parece. Vamos lá. Vamos fazer aqui um template para fazer os encaixes lá em cima. Como isso aqui é um galinheiro, é só mesmo um guia de referência. Não vou fazer encaixe com perfeição não. Mas assim, pelo menos vocês têm uma ideia. A gente está dando esse acabamento porque é bem mais bonito, né? Às vezes você nem percebe que tem um acabamento, mas visualmente, quando você olha, você tem a impressão de um trabalho mais bem feito, mais caprichado. E é pouca coisa, né? É um ajustezinho que depois faz a diferença. Não é muito pesado, não. Quando for fazer esse tipo de trabalho, de fazer um andame mais seguro, mais bem feito, tá? Não faz andame desse jeito aqui assim não, viu? Que não é bom não, é perigoso. Fizemos o encaixe, fizemos ajustes, as peças estão no lugar, agora a gente vai pregar elas. Aqui a gente está usando o vergalhão. A gente cortou um vergalhão e fez tipo um prego dele, né? Porque tem alguns pregos que não chegam a ficar desse tamanho. E aqui a gente vai amassar. A gente vai pregar até aqui e depois a gente amassa essa ponta prendendo. E isso aqui a gente ajuda a segurar também essas listrazinhas no vergalhão, ajuda a segurar. Aí a gente faz um furo com a broca mais fina que o vergalhão e aí depois marreta o vergalhão. Pregar.
isso, pé. Agora a gente vai pregar essas terças. Terça não, né? Terça é de baixo. Os caibros. Vamos pregar os caibros. As terças a gente já pregou. Vai cortar fazer o corte, o encaixe aqui, eles estão soltos ainda. Alinhar. Cortar os encaixes aqui. Marcar, cortar. E pregar eles de volta. A gente mediu, né, a distância do beiral na ponta de lá. Aí medimos também a distância do beiral na outra ponta. Colocamos uma linha, esticamos a linha. Aí a gente puxou os caibros todos alinhados, né, para ficar tudo certinho na mesma linha. Depois a gente veio aqui por dentro e marcou. Mediu daqui até ali, achou o centro, né? Achou o centro do galinheiro, marcou o centro de um lado, marcamos o centro do outro lado. Aí vai um caibro no centro, um caibro em cada ponta, e depois dividimos o meio aqui para os outros caibros. Então 5 caibros, ficou num vão aí de mais ou menos 1 metro, um pouco menos. Isso, 90 e poucos centímetros. Aí é isso, agora a gente vai marcar aqui para cortar os encaixes, né? Eles já estão no lugar que precisam ir, alinhados e nas marcas. Agora a gente vai marcar para cortar os encaixes. A gente pode cortar o encaixe tanto nessa de baixo, na terça, como na de cima, tanto faz. Aqui a gente escolheu cortar na de cima por causa do prego, né? Ela é uma madeira bem grossa para colocar um prego que a gente tem aí que vai chegar. Então é isso. Aqui eu cortei os encaixes desses dois da beirada e coloquei uma linha para eu saber que tanto que eu vou tirar, tá vendo? Ali eu tenho que abaixar um tanto. O de lá já não abaixa quase nada. Agora eu vou marcar aqui para cortar os encaixes desses do meio. Tá vendo aqui? Tem que tirar muito para ela baixar. Então vamos fazer já esse.
Já fizemos os encaixes, agora vamos pregar. Como eu gosto de fazer, com madeira roliça. Cortei uns vergalhões. Vou usar o vergalhão para pregar. Cortei um pedaço de calha, tá vendo? Eu vou colocar aqui só para reforçar. Vou parafusar, segurando os postes para baixo. Pronto. Agora é só cobrir com a trelha e depois entrar com as galinhas. O terreno aqui tá muito fora de nível, tá indo para lá. Então vou ter que abaixar ali a forma. Vou fazer a forma do concreto agora. Então tem que abaixar a forma. Eu tenho que deixar um lugar para a gente passar, para a água correr. Eu não posso deixar mais alto, encostado, né, no piso que eu vou fazer. E ao mesmo tempo eu preciso de terra para jogar da parte que está mais baixa. Tá ali. Então eu estou tirando terra, abrindo esse barranco, jogar a terra para lá. Para poder colocar mais ou menos a nível a forma do piso. Compactando o solo, compactar ele um pouco, essa parte que está baixa. A gente vai ter que pôr um concreto aqui a mais, tá vendo? Essa parte ficou bem mais baixa. A gente já tá com a caída para a porta, né? Para quando a gente for lavar o galinheiro, a água escorrer para o lugar certo. Agora aqui eu vou pôr uns blocos.
Essa parte está muito baixa, encher de terra, compactar. Aí que o concreto entra aqui, ó, e ajuda a segurar. Agora vamos pintar as telhas. Estava na dúvida se pintávamos em cima ou se pintávamos embaixo. Continuamos na dúvida, vai ser embaixo mesmo. Já está embaixo. What we're gonna do, my dear, you're gonna hook here on the center of the wood, okay? Push it. Porque elas estão com uma camada de barro e poeira. E aí na hora que a gente for assentar elas no concreto, tem que tirar essa camada solta, essa camada de terra, né? Sentar ela limpa para ela poder ficar bem fixada no lugar. Vamos molhar as pedras para elas colarem melhor no concreto. Molhar tudo, molhar a forma de madeira. O concreto não ficar tão agarrado na forma, ficar melhor na hora de tirar.
Molha os blocos, molha tudo, que aí o concreto firma melhor. Falar uma coisa pra vocês, viu? Se vocês for casar, escolhe bem. Aí tem que dar valor, hein? E mulher bruta, mulher rural, casei bem demais. Acabamos o piso do galinheiro. Agora estou só dando um acabamento, limpando um pouco as pedras, dar uma varrida. Vou molhar mais uma vez e aí o piso está pronto. Aí daqui uns 2, 3 dias só tirar a forma e aí vamos fazer os blocos fechando uma meia parede assim. Depois a gente vai fechar com tela. Então é isso, mais um dia de vitória. Bom dia, ladies and gentlemen.
Mais um dia de labuta no galinheiro. Vamos começar a fazer as paredinhas agora. Vamos tirar a forma. Vamos dar prosseguimento no andamento no projeto. Esses ferros eu vou colocar para prender o bloco na madeira, para amarrar. A gente vai colocar o ninho das galinhas, os ovos. Aqui encostado aqui, sentado nessa parede. E depois vamos fechar em volta. Mas eu vou ter que tirar um pouco dessa imperfeição da madeira, né? Com a madeira rústica, para ela encostar bem. Aí eu tô tirando um pouco aqui. A gente fez também um vídeo mostrando como que faz esses ninhos com o resto de madeira que você pode ter em casa aí, com custo baixo. Então, se quiser dar uma olhada de como faz os ninhos, tem um vídeo também. Aí você mede aqui embaixo para ver que ela vai ficar alinhada. Tá vendo? 8 3/4.
marcar aqui para não ter que ficar toda hora medindo, porque não vai ficar presa ainda. Então eu sei que ela, na hora que eu for pregar ela, ela tem que estar aqui, ó. Não preciso medir de novo. Aí deu um pouco mais de espaço pra gente dentro do galinheiro também. Porque a ideia inicial era colocar ela sentada só aqui na beiradinha pra frente, já fechar atrás. Mas a gente optou por ganhar um pouquinho mais de espaço no galinheiro. Recuar ela e deixar a caixa já do lado de fora do galinheiro, não dentro. Uma parte da caixa traseira, né? E depois a gente bota uma tampa boa aqui e vai dar certo. Agora eu vou fechar aqui com bloco. Cortando os encaixes da madeira. Aqui eu vou colocar umas tábuas de madeira de 15 centímetros cada um. Cada uma, né? Aí eu cortei o encaixe para dar um acabamento melhor e para a madeira ficar rente ao bloco, não ficar de fora, né? Porque se eu for pregar aqui ela vai ficar um pouco afastada. Então estamos cortando o encaixe. Vou fazer as portas, duas portas. Fazer ela bem simples mesmo, o mais simples possível. Esse lado para cima. Como as medidas das travessas estão diferentes, porque a madeira não é uma madeira cortada, é uma madeira rústica, então eu tenho que marcar qual lado que vai. Estou marcando que vai para cima, que vai para baixo. Uma parte um pouquinho mais larga do que a outra. Sobrou umas peças, vou ver se eu consigo encaixar elas aqui, ó. Eu tinha guardado essa sobra de madeira, pensando que uma hora eu podia precisar para alguma coisa. E vai dar para pôr aqui, ó, para ajudar a reforçar a porta.
Vou colocar as dobradiças aqui desse lado. A porta vai abrir para dentro. Então tem que botar a dobradiça, né? Tem que verificar onde vai sua dobradiça. Tem que ser por dentro, se ela vai abrir para dentro, não pode ser para fora. Tá vendo? Eu quero que a porta tenha uma folga para ela passar, né? Na hora que eu abrir para lá. Então tem que botar um calço, para na hora que eu for pregar eu deixar um espaço. Tirar o papelão, sobrar um espaço para ela correr ainda. Maravilha. E eu vou tirar ela ainda. Eu vou colocar a tela, vou tratar a madeira, mas aí só para eu saber, porque é mais fácil trabalhar com ela assim leve, vazia, do que depois ela toda montada, pesada. Agora só marco aqui e pronto. O segredo é cortar a medida certa, né? Não cortar errado. E depois colocar esses papelão aqui, ó, para calçar ela. E aí você pregar ela do jeito que você precisa, sem ficar pegando no chão. Já como ela vai abrir para fora, ó. Quero pregar ela assim, ó. Porque na hora que ela fechar, ela já não vai mais para lá. Olha lá. A cor dele ali já tá te avisando. Não encosta não. Encosta não, que é choque elétrico. Já testei onde vai a porta, já marquei os furos, que é mais fácil trabalhar com ela assim, leve. Que eu ainda vou ter que passar óleo queimado. Aí vou colocar a tela e mais um reforço, ela vai ficar mais pesada. Então aqui eu já tenho pronto, quando eu chegar é só colocar no lugar.
Aqui a gente fez os ninhos para galinha, para a gente poder acessar do lado de fora, sem precisar entrar no galinheiro. Então agora a gente está revestindo ele para poder colocar uma tampa aqui, ó. Vou botar uma tampa aqui, abrindo desse jeito. Só preciso botar a trava aqui, ó. Uma travinha aqui e uma aqui, ó. Pega os ovos, bota na cesta. Agora só a trava. Agora a gente tá fazendo um puleiro. Esse puleiro a gente vai parafusar ele aqui, ó, para ele poder movimentar para cima, assim, para poder limpar embaixo dele. Então cortamos a quina da madeira, né, medimos, cortamos, fizemos um furo. Agora nós vamos colocar aqui. Aqui, ó, essa parte aqui é para a galinha não ficar em pé aqui, não borrar a parede toda. Limpa por baixo, mas volta para o lugar. Agora eu vou dar uma lixada nessas quinas, porque a galinha vai ficar em pé bem aqui, né? Para não ficar machucando o pé dela, para ela ficar mais confortável. Essa aqui não, mas faz diferença.
Eita. Acho melhor chamar o carpinteiro. Melhor é possível. Aqui, ó. Soltou tudo. Sai, Tupã. Tupã. Bichinho agora. Cabecinha pelada. Um pescoço. Qual é pescoço? Parar pra junto da turma, vai. Baixa pra ele pular. Aí. Ah, mas não tá comendo. Já. Tá bom? Hoje nós vamos finalizar, se Deus quiser. Eu estava procurando na internet uma tela que fosse com fio grosso, né, um fio 18 pelo menos, mas eu não queria o buraco, a espessura muito grande. E essa foi a espessura menor que eu encontrei, né, com exceção da tela pinteiro. Só que quando ela chegou eu achei fino, não protege bem para predador, né? Para as galinhas segura, mas se um predador externo quiser entrar, eu acho que ela não é suficiente. Como eu já tinha comprado e ela era de 1,80 m, eu instalei. Mas aí eu resolvi comprar um reforço. Aí eu comprei essa aqui, que na verdade nem é uma tela de galinheira, essa é uma tela de reboco. Espera, sai. É uma tela de reboco, tá vendo? Mas ela tem o fio 16, um fio mais grosso, mais resistente. E o buraco pequeno, que aí os pintinhos não saem, a galinha não fica enfiando a cabeça para fora. Então a gente vai colocar essa por cima da outra, pegando, cobrindo a parte de baixo, que é a mais vulnerável. E aí a gente finaliza.
Terminamos o galinheiro. Deu trabalho. Parece que não, né? Mas tudo sempre é mais trabalhoso do que aparenta. Mas ficou bom. Agora eu vou mostrar para vocês. Botamos uma travinha. Outra em cima. Vem com a gente. Essa é a área externa de pastagem delas. Como a galinha é um animal de uma presa, né? À noite elas sempre procuram abrigo. Então a gente tem essa área fechada para elas dormirem, para ela colocar o ovo também. A gente pendurou um comedouro, um bebedouro, os ninhos que vocês viram no outro vídeo. Aí já temos um ovo. A gente deixa os ovos de mentira para incentivar elas a botarem. Que o puleiro a gente tem sempre que fazer uma limpeza, uma manutenção no galinheiro, né? Então os puleiros sobem, né, para a gente poder fazer a limpeza. Onde aqui a gente faz a limpeza. Esse aqui mesma coisa, ele sobe também. Então é isso, não precisa mais que isso, que a gente não vai ter muitas galinhas, pretendemos ter talvez só umas 10, é o suficiente pra gente. É isso, né? Deu trabalho, mas ficou bom. Fiquei satisfeito com o resultado. As galinhas também. Eu já experimentei soltar as angolas, né? Que ela é um pouco mais selvagem. E aí depois que a gente soltou, elas ficaram em volta, caçando jeito de entrar, queria voltar. Aí a gente falou no final do dia, né? Quando as outras entrarem, a gente abre a porta e as angolas entram também. Mas aí quando a gente chegou no final do dia, elas já tinham voado por cima da cerca e voltado aqui para dentro. Quer dizer, elas não voaram para fora para fugir, mas voaram para dentro para voltar para o galinheiro. Colocamos uma torneira aqui também. Tem que sempre trocar a água delas. Vou botar mais um pouco de comida ali, que já acabou. Vamos ali na parte de trás. Agora eu vou mostrar o sistema que a gente fez ali para tirar os ovos sem ter que entrar no galinheiro. Tá vendo? A gente colocou os 3 ninhos saindo da parede um pouco e fizemos uma tampa. Colocamos uma trava aqui, que tem que fechar bem. Na região que tem lobo-guará, tem muito animal silvestre. A gente vem, pega o ovo. Não precisa entrar. Às vezes as galinhas já estão aí, já estão dormindo, você não quer fazer bagunça, algazarra no galinheiro, tira por fora. Tinha um pedaço de galho grande que caiu ali e a gente aproveitou e fez aqui um puleiro externo para elas. Aí no momento a gente tem 2 galinhas caipira, fumaça e café, a gente já batizou elas, 6 pintinhos e 3 angolas, um macho e 2 fêmeas. É a Jane, a Mary e o macho é o Baitaca. Quem gosta de ovo frito? Vou ali comer uns 3 só. Então é isso, projeto do galinheiro, passo a passo, como a gente fez, o nosso. Se gostaram, deixa o like.
e até o próximo projeto. Vamos.